campeão do momento é o Flamengo. Então acho que o significado dessa conquista é muito mais em se manter como grande papa-título do futebol carioca brasileiro do que exatamente um alívio, qualquer outra obrigação. E para você, Mauro, boa noite. Opa, boa noite, Felipe, amigos, companheiros, um abraço enorme a quem está em casa. Esse tema obrigação é sempre meio pesado, né? Mas assim, a gente coloca, de certa forma, que o Flamengo tem praticamente a obrigação de ganhar o Carioca, né? Pela distância que ele está dos outros, né? Você vê que classificaram 4, dos 4 grandes, só 2, e sim, o Flamengo sobrando muito. Então, esse papo também de que é muito simbólico isso, imagina se o Botafogo não gostaria de ter ganho, o próprio Vasco, gostaria sim. Então, espera-se do Flamengo, né, na distância que ele está entre os outros, principalmente do futebol carioca, do brasileiro, a gente já elogia tanto, fala tanto, melhor elenco e outro patamar, etc. Imagina assim, ali no regional, né? O Fluminense pode brigar, sim, pode, claro, mas só, né? E ainda assim está bem abaixo se a gente for levar em consideração várias características de elenco, etc. Tal. Então o Flamengo fica naquela mesmo de ter que ganhar. Acho que tem que ganhar, o torcedor está esperando, seria decepcionante não ganhar, entendeu? Só fez a obrigação, é isso mesmo, porque é melhor não, legal que fez, leva a taça para casa, tira esse barato aí que o Pedro se referiu com relação ao Vasco, pois perdemos lá, mas ficamos com o que interessava, que era o troféu, enfim, ganhar é sempre muito bom, e o Flamengo não pode perder essa oportunidade, nem do próprio campeonato agora, nessa fase, ele continua sendo o favorito, e se não ganhar o campeonato, vai ser um pouco surpreendente, principalmente se não for o Fluminense o campeão, né? Se for um dos menores, vai ser muita surpresa, sim, por tudo que representa o Flamengo. E pelo menos, se não alivia a barra do Rogério, não coloca fogo, entendeu? Porque se não ganha, meu Jesus, puxa vida, tá vendo só? Aí começa a buscar tudo lá atrás e tal. Então, eu acho que ele quer, sim, também ganhar o Campeonato Carioca, por mais que esses campeonatos estaduais não sejam admirados por todos, mas para quem não ganha é sempre ruim. Tem muitos que têm crise, tem time que perde técnico, enfim. Então é sempre bom estar ganhando e o Flamengo está fazendo isso. E para você, Rodrigo Bueno, essa campanha do Flamengo teve o clássico com o Vasco, que não conseguiu vencer, mas leva a Taça Guanabara e agora já pensa no jogo da Libertadores. Boa noite para você, Bubu. Boa noite para você, Felipe, presidente, Pedro, Zé. Obrigado pelas palavras, Zé. Também estava com saudade, a gente estava comentando fora do ar. E como o Zé é bem informado, hein? O Zé tem informação que ele não pode dar no ar. Ele contou para mim, como eu preservo a fonte, eu não vou contar o que ele me contou aqui. Mas a informação que ele tem de bastidor... Não, mas preserva a fonte, mas não a notícia, Rodrigo. Não. Preserva a fonte, mas a notícia joga aí. Aqui é parceria, é o camisa 5 e o camisa 10. A fonte você já entregou. Entendeu? A fonte... Exato. A fonte é o Zé. Você já disse que a fonte é o Zé, você não preservou. Só falta a notícia. A notícia não dá, nesse horário não dá. Talvez em outro programa, quem sabe numa transmissão aí, eu e o Zé junto aí, a gente possa dividir essa informação com o público. Por enquanto, infelizmente, não vou poder. Eu vou seguir a linha do chato. Eu sei que agora vão me chamar de bairrista, porque eu nasci em São Paulo, estou em São Paulo, mas eu casei com uma carioca, morei os últimos 9 anos no Rio de Janeiro, meus filhos continuam no Rio. Então, né, eu abracei o Rio casei no Rio de Janeiro, então, quer dizer, me sinto hoje quase tão carioca quanto paulista. A Taça Guanabara hoje vale praticamente nada. Porque se ela tem um glamour e tem um charme pela história, é o 23º título do Flamengo, isso era numa época em que o estadual valia mais, tinha um peso maior, e a própria fórmula de disputa era diferente. Você tinha um mata-mata, quase sempre com grandes clássicos para decidir. Essa Taça Guanabara foi, digamos, nos pontos corridos, e chegou na reta final o Flamengo disputando com um time que não é um grande rival, não é um time grande, a ponto do Rogério Ceni ter poupado o time. O jogo do título, entre aspas, né, da conquista, né, foi feito com um time alternativo. Michael acabou brilhando, aproveitou a oportunidade. Gustavo Henrique, que já foi muito criticado, participou
bem até de lance ofensivo, a gente vai discutir mais o time, Vitinho, né? Então, o Rogério Ceni, que tem uma cultura a mais do futebol aqui de São Paulo e não entendia muito o valor da Taça Guanabara, infelizmente para ele ganhou uma Taça Guanabara tanto quanto esvaziada, com 2 grandes times na segunda divisão, o Botafogo e o Vasco, que derrotou inclusive o Flamengo. Então, a coisa mais legal, para mim, disparado, eu estou aqui minimizando um pouco isso, na linha que eu fazia com o Grêmio do Renato Gaúcho. O Renato Gaúcho arrotava, ganhamos 7 títulos. Aí você vai ver, tinha a Recopa Gaúcha. Qual que é a relevância para mim? Eu não sou gaúcho, não estou aqui desdenhando o calendário do futebol gaúcho. Mas você arrotar para o Brasil inteiro, ganhamos 7 títulos, incluir a Recopa Gaúcha, convenhamos, é legal ser campeão, título, tal. Nem sempre contra o Inter, né? A Recopa Gaúcha até, às vezes contra um time pequeno, pouca visibilidade. A Taça Guanabara desse ano foi meio que assim, né? Digamos, se tem uma obrigação do Flamengo, ser campeão estadual. Ele tem que ganhar o campeonato estadual. Se ele perde o estadual para o Fluminense na final, ninguém vai nem lembrar que ele foi o campeão da Taça Guanabara desse ano. Com time alternativo, começou de novo com garotada, né? O Rogério fora, com razão, né? O Flamengo ganhou com o pé nas costas, né? Preservando titulares no começo, ganhou. Então, para mim, a coisa mais positiva foi o massagista, o seu Ademir, que foi homenageado. Como tem o protocolo, e aí é a tradição da Taça Guanabara, tem a taça e você entrega ali, para festejar o campeão, né, um gesto muito nobre, especialmente do Diego Alves, de ter homenageado a figura do seu Ademir, massagista de 40 anos do Flamengo, né, um cara que representa ainda essa época do futebol raiz, e de quando a Taça Guanabara realmente valia muita coisa. Se a gente discute hoje o valor do estadual, imagina a Taça da Guanabara. O City ganhou a Copa da Liga da Inglaterra, que eu comparo com o estadual. Para mim, estadual no Brasil devia ser como a Copa da Liga da Inglaterra. Eu não sei descrever na Inglaterra o que seria a Taça Guanabara. Pessoal, vamos fazer o seguinte, a gente logo na abertura mencionou, e tem muita gente mandando mensagem, e continue mandando o hashtag na veia, pra gente, eu uso muito vocês como termômetro aqui para trocar figurinhas com os nossos comentaristas. O Everton Ribeiro, essa possibilidade, dá negócio, não dá? Vamos colocar na tela o que envolve esse assunto do Everton Ribeiro, que não vive a melhor das fases no Flamengo. Temos, produção? Temos os números. O Flamengo pensa em vender o Everton Ribeiro por 65 milhões de reais. Primeiros 6 meses no Flamengo, 40 jogos. Últimos 6 meses no Flamengo, 29 jogos. 7 gols contra 2, assistências 6 contra 4. Foi importante, ele chegou em 2017. 2 cariocas, 2 brasileiros, 2 Supercopas do Brasil, 1 Libertadores e 1 Recopa. Pedro, começando contigo, a gente já falou que o Everton não está jogando o melhor do futebol dele. Não necessariamente esteja jogando mal, esteja horrível, mas para um cara decisivo, ele não está numa fase hiper decisiva. E o Flamengo deu a entender que se chegar a proposta, é um cara que ele liberaria. É um jogador dessas estrelas que poderia dar samba, enquanto outras a gente percebe que o Flamengo segura com mais força. Você acha que o Everton Ribeiro, nessa equação financeira versus técnica, é o cara que hoje em dia das estrelas daria para abrir mão se fosse por um bom negócio? Felipe, tem um cara aqui com uma certa bagagem, com uma experiência respeitável, o nosso presidente Mauro Naves, que acompanhou centenas e centenas de negociações ao longo da carreira dele. Muitas das negociações das cifras mais altas dos principais clubes. E acho que ele talvez confirme o que eu vou falar e vou até jogar um pouco a pergunta para ele. Para ver uma negociação desse tipo, depende fundamentalmente da vontade do jogador. O jogador, ninguém coloca a faca no pescoço de ninguém e fala você vai sair, não te queremos mais. Eu estou falando tudo isso para explicar. O Flamengo não decidiu e topa negociar o Everton Ribeiro por uma situação de fechar a caixa, claro que vai ser muito importante, mas o Flamengo decidiu principalmente porque o Everton Ribeiro topa sair do Flamengo nesse momento. E isso já vem desde o final da temporada passada, quando ele começou a enxergar com bons olhos uma volta ao mundo árabe, foi muito feliz lá,
tenta aumentar a sua independência financeira, pensa no futuro da sua família, acho tudo isso legítimo. Aí você começa uma temporada e novamente não consegue igualar aquele bom futebol, então aí pesa tudo. Você pode fazer caixa, você pode se desfazer talvez de um jogador que não vem entregando e pensar num outro modelo de time, você pode entender a vontade do jogador, respeitar e tentar um fim de casamento que é muito bonito o fim de o casamento Everton-Flamengo é muito bonito, mas talvez seja a hora de repensar. Então tudo isso parte da premissa que o Everton também topa sair. O Everton planeja, não é algo que vai pegá-lo de surpresa, não é que chegou uma proposta do nada e ninguém estava esperando. Então, como o Everton já topa sair há alguns bons meses, o assunto volta à pauta agora. E agora, claro, a partir de um entendimento do lado financeiro do clube, do lado esportivo, você começa a juntar as coisas. Uma venda de mais 60 milhões seria muito boa. O Everton Ribeiro talvez deixando o time não seria a perda mais sentida, como poderia ser um Rodrigo Caio, um Gabigol, um Gerson. Então você começa a casar as situações, você chega a esse cenário. Só que é bom lembrar também, no final da temporada, quando tinha aquela janela de dezembro e janeiro, se foi falado isso, não chegou a tal proposta, na época ali na casa dos 40, 45 milhões. Agora se fala em mais 60 milhões, a cotação mudou também. Vai chegar essa proposta, é um outro passo. Agora, se dá esse cenário por conta disso, não tem exatamente um retorno esportivo que já teve em outro momento. Everton Ribeiro, jogador de seleção, ídolo, líder técnico do time, não é mais isso exatamente, e também uma vontade do jogador. E quando o jogador tem essa vontade, direciona toda a situação. Mas eu acho que tem um outro passo aí que é chegar a essa proposta. Acho que o que o Flamengo quis dizer não é exatamente que vai resolver tudo. Vende o Everton que não entrega, bota dinheiro em caixa, mas há uma possibilidade. Se tem um jogador para sair hoje ali, é o Everton. Tem uma vontade dele, tem uma perda técnica nos últimos meses, talvez de um ano para cá, então acaba gerando esse cenário. Eu acho que... o seguinte, eu vou até, já que o Mauro foi citado, eu vou jogar para o Mauro, mas Bueno, pode ficar tranquilo, você não precisa nem esperar eu chamar. O assunto é Everton Ribeiro, é a estrela do Flamengo que hoje, para fazer, caso eu precise fazer caixa, é o cara que seria mais, a palavra dispensável não é legal, né? Mas eu sou um cara que pesaria um pouco menos em função do que está jogando em comparação aos outros. Mauro, você começa. Eu acho que assim, nessa época de pandemia, né, principalmente, não tem esse cara que seja inegociável, né? Tudo depende do preço que aparecer, né? Qualquer clube aí está precisando de dinheiro, mesmo os que estão numa condição melhor, por exemplo, o caso do Flamengo. Mas todo mundo vai ter um buraco aí para cobrir. Você quer dizer que é o que menos faria falta? Talvez agora, né? Entre as grandes estrelas, talvez agora, porque a gente está vendo ele no momento de baixa, né? Se fosse lá em 19, até o inío do ano passado, eu considerava ele o melhor jogador que estava atuando no Brasil. Ele era fundamental, não à toa foi para a seleção, etc. e tal. Agora, teve essa queda. Com a idade que está, esse valor me parece muito bom. Evidentemente, vai ganhar mais grana lá, como disse o Pedro, lá fora, né? Indo para o mundo árabe, etc. Joga lá mais uns 3 anos, e aí aumenta o patrimônio e tal, e encerra feliz. E sai feliz também, eu acho que do Flamengo. Assim, a gente sempre elogia e muito o elenco do Flamengo, porque são vários ótimos jogadores, né? E ele é um deles, que no momento está em baixa. Então, por isso, talvez o torcedor diga, puxa vida, que menos vai fazer falta. Não sei, ele jogando tudo que jogou no ano passado, no início e 19, ele faz falta demais. O Rogério já disse que não tem substituto para ele e para o Arrascaeta, mas é evidente que se hoje você chega para o torcedor, tem uma proposta para o Everton, outra para o Arrascaeta, ou para o Gerson, que seja, não, que vá o Everton e tal, por causa do momento dele. Ele já teve um momento em que ele pareceu ser mais fundamental. Agora, como disse Pedro, né? Será que tem mesmo essa oferta? Já chegou? Ou é assim? Se aparecer, o jogador aceita e o clube também não acha ruim. Ok. Mas, de repente, não vai aparecer, como não apareceu uma menor no início do ano. Então, às vezes a gente discute uma situação que não está para acontecer. Mas, caso apareça, eu acho que os dois vão ficar felizes. Ele, pela idade que tem, pelo que pode ganhar lá fora, e o Flamengo, pelo dinheiro que seria pago, sendo aí esse valor. Eu acho que vai agradar aos dois. Como vai substituí-lo? Rogério disse que não tem jeito. É o Vitinho, mas o Vitinho é outra característica, etc. Vai buscar o meia no mercado? Provavelmente não vá. Vai usar esse dinheiro para outras dívidas, para outros pagamentos.
Vai continuar o Flamengo forte? Sim, vai continuar o Flamengo forte, mas menos forte, porque mesmo não estando num bom momento, isso aí você sabe que de um mês para o outro pode mudar tudo e ele voltar a ser o que foi e era peça fundamental. Acho assim, eu sou muito fã dele. Eu me lembro que antes de vir em 17 para o Flamengo, ele esteve perto de ir para o Palmeiras. E aí eu soube, pelo lado do Palmeiras, que, não, mas a gente não está precisando de ninguém nessa posição e tal, é caro, não interessa, eu acho que vai para o Flamengo mesmo e tal, e veio para o Flamengo. Não sei, e Everton Ribeiro jogaria no Palmeiras, mas esse que jogou no Flamengo jogou muito. Mas ele mesmo em uma fase, né, Mauro? Ele mesmo em um momento ruim, ele preocupa os adversários, ele é o jogador que você não pode deixar sozinho. É um cara que, taticamente, às vezes, tecnicamente, ele não consegue desenvolver o seu futebol, porque tem marcação, tem movimentos, tem tudo isso que o futebol, muitas vezes, né, apresenta para os jogadores, e nós estamos acostumados a vê-lo jogar de uma determinada forma, e quando ele não consegue, a gente não, está em uma fase. Mas a gente esquece que, do outro lado, também tem jogadores e treinadores que estudam e que fazem de tudo para não deixar esses caras jogarem. E mesmo assim, ele taticamente ele é importante, porque ele dá várias opções, né? Às vezes ele vem por dentro, abre o corredor para o Isla, né? Às vezes ele joga infiltrado e aí ele libera um homem a mais na marcação, né? Quer dizer, o cara vem para marcá-lo e o Arrascaeta às vezes fica solto.